perguntou: céu ou inferno? Onde passarás a eternidade? Vou falar de novo para você entender: céu ou inferno? Onde passarás a eternidade? Não é por boca que eu falo onde eu vou morar. Assim seria muito fácil. Se eu chegar aqui e perguntar assim, fala assim: irmão, aonde você quer morar? Claro, você não é pouco, você fala assim: não, eu quero morar no céu. É lógico. Mas não é por boca, mas sim por atitudes e escolhas. O texto que foi lido fala de dois caminhos. Você pode ir para o caminho que você quiser, mas só que a consequência, depois que você acabar seu sopro de vida aqui, já acabou. Não é por predestinação, como algumas denominações pregam. Ou seja, Deus vai escolher a Rayane para ir para o céu, o Mike para o inferno. Deus vai escolher para o inferno, o pastor para o céu. Não, Deus não faz isso. Mas algumas denominações pregam a predestinação, algo que não existe. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção que Jesus deu um poder de decisão. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Então é uma escolha que eu faço. O homem ele não pode dizer quem vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é muito perigoso. Tem gente que quando uma pessoa ruim morre, fala assim: está lá na cova fria. Quando uma pessoa muito boa morre, fala: está lá no céu. É outro erro também que a Bíblia nos condena. Nós não podemos falar. Mas a palavra de Deus nos mostra atitudes que levam o homem para o céu e atitudes que levam o homem para o inferno. Salmo número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos que se esquecem de Deus. Na verdade, a Bíblia é muito enfática em dizer práticas que levam ao inferno. Não vai dar tempo de eu ler todos os versículos, mas em casa você lê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vai dizer que os idólatras não entram no reino do céu. Idólatra não é somente aquele que se dobra a uma imagem e fica pedindo ela para fazer alguma coisa. Não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Por isso que nós temos que fazer uma autoavaliação. Sempre, todos os dias, todos os minutos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós meditar na palavra do Senhor, meditar na lei do Senhor. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós fazemos um autoexame. Eu tenho que me autoavaliar, você tem que se autoavaliar. É muito perigoso eu ficar olhando para o cisco do olho dos outros e esquecer da trave que está no meu olho. Porque quando eu estiver diante de Deus, eu vou dar conta por aquilo que eu fiz. Quando você estiver diante de Deus, você vai dar conta daquilo que você fez. E a Bíblia fala nos listas de pessoas que não entram no céu, lista de pessoas que vão para o inferno. A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino do céu. O que é adúltero? Sexo fora da aliança do casamento, não herda o reino de Deus. Fala: os efeminados não herdarão o reino de Deus. O que é efeminado? Aquele que não tem uma relação heterossexual debaixo da aliança de Deus, homem com mulher. É o certo, Deus fez assim. O que mais a palavra de Deus fala? Os lábios. Escandaliza não, irmão, estou pregando Bíblia. Estou pregando Bíblia, escandaliza não, vou pregar Bíblia. A palavra de Deus fala. Um certo líder inglês, ele falou assim: o mundo está corrompido, porque os púlpitos não pregam mais sobre céu e inferno. Os púlpitos da nossa atualidade pregam sobre prosperidade. Os púlpitos da nossa geração não têm coragem de apontar o que é o pecado, não tem coragem de apontar o que é errado. E eu falei com Jesus: for para mim entrar nessa geração de mimimi, Nutella aí, eu quero pregar sua palavra, não pode me matar, ela eu. Agora, se eu me der a vontade de pregar onde eu passar, eu vou falar a verdade. E eu estou pregando Bíblia, é o que a palavra de Deus fala. Os ladrões, os avarentos, aquele que ama o dinheiro, aquele que acha que vai ver o resto da vida aqui, aquele que acha que vai morar eternamente aqui, avarento. Ou seja, mão de vaca, vou falar para o irmão entender, mão de vaca. Aquele que está com 200 mil na conta bancária e está precisando de 20 reais para comprar um remédio e não tem coragem. Amor ao dinheiro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Presta atenção que não está falando dinheiro. O amor ao dinheiro, ou seja, avarento, vai para o inferno. A Bíblia fala. A Bíblia fala também: maldizente, fofoqueiro, fazedor de conversa. O que é maldizente?
fazedor de conversa, aquele que em vez de cuidar da sua vida, quer cuidar da vida dos outros. Esse a Bíblia fala que vai para o inferno. Gálatas capítulo 5, 19 e 21 fala que prostituição, impureza, homicídio vai para o inferno também. O que é homicídio? Homicídio não é somente você tirar a vida de alguém, não. Às vezes com uma palavra você mata aquela pessoa também. Você falou com a pessoa algo que não devia, falou algo que não foi da paz, então você matou ela. Inimizade não entra no céu também, não. A Bíblia fala, Gálatas 5, 19 e 21. Inveja não entra também, não. Emulações, o que é emulação? Rivalidade. Espírito faccioso não entra também, não. Apocalipse capítulo 21 vai falar que os tímidos, os incrédulos e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. O que é tímido? Ah, mas evangelista, eu sou tímido, então estou no inferno. Quando a Bíblia fala de tímido, você sabe o que a Bíblia está falando de tímido aqui? É aquele que ouve, conhece a palavra, mas não toma uma atitude diante de Deus, não quer servir a Deus, não quer fazer a obra de Deus, tudo tem desculpa, tem preguiça, não quer se entregar para Deus. Esse a Bíblia fala que não vai herdar o reino de Deus. O que é inferno? João capítulo 3, versículo 36 vai falar que é lugar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 fala que é tormento eterno. É tormento eterno, ou seja, o tormento nunca vai acabar. Nossa, irmão, Jesus está tão feliz para falar sobre esse assunto de hoje. Porque nós falamos a verdade, porque é uma igreja que amamos as pessoas. É tempo de pregar o arrependimento e a conversão. É tempo de pregar a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu prego a palavra, eu tenho mais de 10 anos. Se eu quisesse, eu sei técnica de fazer você pular em cima desse banco aqui, ó. Você pregar e sair amanhã e falar assim: nossa, que culto abençoado, nossa, como que Deus falou. E você pulou tudo, mas não tardou nada. Mas Jesus falou comigo. Jesus tem falado com alguns pregadores nesses últimos dias: preguem a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Presta atenção, escuta a palavra sobre o inferno. Depois eu vou falar sobre o céu, mas escuta, Deus quer falar com você. Mateus capítulo 25, versículo 30 vai falar que é lugar de pranto e ranger de dente. Como diz o Cláudio Duarte, se não tiver dente vai ranger gengibre, mas vai ranger. É lugar de pranto e ranger de dente. 2 Pedro 2,17: escuridão eterna. Daniel capítulo 12 nos embaça o que vai acontecer. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para desprezo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46: os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A Bíblia só no Novo Testamento, irmãos, fala de 162 vezes sobre o inferno. E Jesus, ele falou quase a metade. Jesus, no seu ministério, ele falou mais de inferno do que qualquer outro assunto. Então, por que os púlpitos das igrejas brasileiras não querem mais pregar sobre o assunto? Por quê? Porque não quer confrontar o ouvinte. Por quê? Porque está mais interessado em agradar as pessoas. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Nós temos que nos preocupar em que eu e você venhamos ganhar a salvação. Eu tenho que preocupar em que no dia que a morte vier para mim, ao soar a trombeta do céu, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e você também tem. Irmão, eu estou doido para falar uma coisa para você. Eu quero morar no céu junto com você. Eu quero chegar lá no céu e te dar um abraço e falar assim: nós vencemos. Eu quero chegar lá no céu e falar assim: irmão, valeu a pena servir Jesus, valeu a pena pregar a verdade, valeu a pena viver a santidade, valeu a pena renunciar. Eu desejo esse momento no fundo do meu coração. A Bíblia é tão enfática que fala até o lugar da localização do inferno. Hoje eu até conversei com a Sheila, como que a Bíblia fala do inferno, muitas vezes a gente não percebe. A Bíblia fala em Números que quando Datã, Coré e Abitão se rebelaram contra Moisés, a terra se abriu e eles foram para o Sheol, lugar dos mortos. Números vai dizer isso. A Bíblia fala em Isaías capítulo 14, versículo 15, que o Lúcifer foi lançado no fundo do abismo. Provérbios capítulo 15, versículo 24 fala assim: os sábios vão escapar do inferno que está lá embaixo. Romanos capítulo 10, versículo 7
Diz assim: quem descerá ao abismo? Efésios capítulo 4, versículo 9, diz: Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Olha que interessante, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Mas o que ele foi fazer lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 18 responde. A Bíblia fala que quando João estava na ilha chamada de Patmos, apareceu um com olhos como chama de fogo, vestes como latão reluzente, as suas vestes compridas, brilhantes, e apareceu para ele, colocou a mão na sua destra, colocou a mão na sua direita, e falou: não temas, eu sou aquele que vivo, aquele que foi morto, mas vivo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus foi aquele que desceu ao inferno e pegou a chave da morte e do inferno. Jesus é aquele que desceu lá para que eu e você não viesse precisar a encarar o inferno por toda a eternidade. O Cordeiro venceu, o Cordeiro morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi o único que desceu naquele lugar para poder nos dar vida eterna. Então é noite de nós louvarmos e adorarmos o nome do Senhor e profetizar com a nossa boca: eu não vou para lá, eu não vou permitir que meus familiares vão para lá. Como que eu faço isso? Eu vou pregar a palavra para eles, eu vou falar de Jesus para eles, eu vou falar do eterno para eles, eu vou orar por eles, eu vou me consagrar por eles, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você acha que Jesus trouxe você aqui só para você passear? Não, Jesus trouxe aqui você hoje para você receber um abraço do Espírito Santo, e Ele já está te dizendo: prepara-te, soldado, porque você vai ser boca de Deus e vai livrar muitas almas do inferno, porque a Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O homem só vai por causa de não conhecer a palavra ou de se rebeliar contra a palavra de Deus. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 27, versículo 20, que o inferno nunca se farta. Lá é um lugar terrível. Tem muita gente que fala assim: ah, mas ninguém gostou para falar. Eu não acredito nesse trem não, morrer, acabou. Paga para ver, meu filho. Quando chegar lá, acabou. É a decisão que você tomar aqui hoje que vai fazer com que você vai para o céu, você vai para o inferno. A Bíblia fala em Gênesis 19, versículo 24, que Deus fez chover fogo e enxofre quando destruiu Sodoma e Gomorra. Era uma sociedade perversa, era uma sociedade corrompida, não mais do que a nossa hoje. Nossa sociedade hoje está mais corrompida, evangelista Leandro, está mais corrompida, pastor João, do que Sodoma e Gomorra. A nossa sociedade está promíscua, mas ainda bem que no tempo de hoje, naquela época não tinha nem 10 justos, mas no tempo de hoje tem mais do que 7.000 que não se dobrou a alma. Por isso que ainda Deus não permitirá a destruição do nosso planeta, a destruição da nossa terra, porque existe ainda os justos, ainda existem os que clamam, ainda existem os que oram. Se você é um daqueles que acredita que Jesus Cristo é o Senhor, você é um daqueles que acredita que ainda há jeito, adore a Ele, glorifica a Ele, porque tem muitas pessoas que estão com uma síndrome por aí, uma síndrome de derrota e uma síndrome de desgraça, que só sabem dizer que não vai dar nada certo, que só sabem dizer que o mundo não tem conserto. Mas eu tenho uma palavra de Deus: este mundo não tem conserto, mas as pessoas que estão nele podem ser transformadas pela palavra, pode ser transformada pelo Evangelho, pode ser pregador da palavra, porque igreja é lugar de ex-sim, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-roubador, ex-prostituto. Mas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, se converteram, se arrependeram e agora entregam a vida para Jesus e deixa o Espírito Santo dirigir. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Eu estou nessa noite para dizer que Jesus Cristo vai transformar a pessoa aqui nessa noite. Deus está nos dando uma palavra de alerta nessa noite. É o Espírito de Deus que diz nessa noite: céu ou inferno, aonde passarás a eternidade? Se você não quiser acreditar na Bíblia, no ano de 1979, um cientista finlandês, ele estava fazendo a sua pesquisa, e quando ele chega para poder fazer uma pesquisa no centro da Terra, aonde, segundo a Bíblia, embaixo está o inferno, diz o cientista, ele escreveu no jornal e falou assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito no inferno, porque quando nós furava com a nossa broca, com muita tecnologia, quando o microfone chegou lá perto dos
terra, nós ouvimos som e vozes de pessoas gritando por socorro, pessoas desesperadas, muitos gritos. Isso os cientistas, alguns entram em consenso sobre o inferno. Vamos falar um pouquinho do céu agora. A Bíblia fala que o céu é lugar de habitação de Deus. Salmo 115, versículo 3. A Bíblia fala que céu é lugar de perfeição. Apocalipse capítulo 21. A Bíblia fala que céu é lugar de vencedor. Quando Jesus fala às 7 igrejas da Ásia Menor, para cada uma das 7, no final ele diz assim: ao que vencer para a primeira, vou dar a árvore da vida. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, não vai para o inferno. Ao que vencer, um novo nome. Ao que vencer, nova veste. Ao que vencer, um nome no livro da vida. Ao que vencer, morar na nova Jerusalém. Cadê os vencedores nessa noite? A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que no céu nós vamos ter um corpo glorificado. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, porque as coisas velhas se passaram. Aleluia! Jesus está nos dizendo que as dores que você sente nesse tempo, dores físicas, dor de cabeça, dor de coluna, reumatismo, diabetes, doenças, Jesus está dizendo que lá no céu não vai ter isso. 1 João capítulo 3, versículo 2, fala que quando chegar o dia da ressurreição, os justos terão um corpo como o de Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei você, mas quando eu leio essa palavra, o meu coração se alegra, porque eu vejo Jesus Cristo, depois que ressuscita, ficando 40 dias com os discípulos, entrando em casa fechada, atravessando parede, com o corpo glorificado. E penso eu, quando eu estiver no céu, quando eu estiver com Jesus, eu vou olhar para ele e vou dar um abraço nele e vou falar: valeu a pena esperar, valeu a pena renunciar, valeu a pena eu me entregar. Irmão, se essa palavra não trazer impacto para o seu coração hoje, irmão, arabanda sébia, é necessário. Nós entendemos que o relógio de Deus está marcando o último segundo. É necessário nós entendemos que eu tenho que ser moldado. É necessário eu entender que eu tenho que mudar. O evangelista Mazinho que tem que mudar por causa da palavra. A palavra não vai mudar por causa de mim. Não, de forma alguma. Se a palavra de Deus diz que é assim, não muda. Não pague para ver, meu irmão. É tempo de mudar. É tempo de entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. Acredita nisso? Levanta a sua mão. Adora o nome do Senhor. Uracalabaia. É melhor investir no céu. Não tem como. O Espírito Santo falou comigo nessa noite. Falou: meu filho, toma posição. Aleluia. É melhor investir no céu. Quando nós investimos no céu, nós entendemos que eu não preciso de muito para viver. Quando você não entendeu que você é criatura do céu, Pedro fala que nós somos forasteiro e peregrino nessa terra. Você já viu uma pessoa, quando ela não é cidadã do céu ainda, ela só fica pensando: eu tenho que juntar dinheiro para a faculdade do meu filho, para a faculdade do meu neto, eu tenho que me preparar porque daqui 20 anos eu quero parar de trabalhar, eu tenho que me preparar porque quando eu tiver velhinho, talvez não vai ter mais aposento, eu tenho que preparar minha cama. O camarada às vezes tem 20, 30,
40 anos, uma vida inteira pela frente, e em vez de pensar no céu de glória, fica pensando, fica projetando. Mas quando o homem, ele entende que ele é morador do céu, ele tem até o seu planejamento, porque servo de Deus tem que pagar, servo de Deus tem que planejar, mas ele entende o seguinte: a palavra diz: não ajuntei tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consome, mas ajuntei tesouro no reino de Deus, onde traça, ferrugem não consome. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: para de ficar quietando do dia da manhã, para de ficar se preocupando. É tempo de você entender de uma vez por toda que você é cidadão do céu. É tempo de você entender de uma vez por toda que hoje pode ser o último culto. É tempo de você entender de uma vez por toda que no abrir e fechar dos olhos, vai tocar uma trombeta, e aquele que tiver um nome no livro da vida vai subir. Aquele que tiver uma vida em Cristo, aquele que crê de coração, crê de alma, aquele que renunciou ao pecado, entregou a vida para Jesus, num piscar de olho, não vai estar mais aqui. Glória, aleluia. Quando você investe no céu, isso te traz esperança, esperança para a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje pouco se fala de céu e inferno, pouco se fala de arrebatamento da igreja. Irmãos, quando foi falado de arrebatamento para a igreja de Tessalônica, os irmãos ficaram perplexos. Eles pararam de trabalhar, pararam de projetar, pararam de tudo, fizeram até errado. Aí o apóstolo tem que escrever a segunda carta e falou: não, gente, não vai ser assim não. Primeiro vai aparecer o anticristo, não é para agora, mas mesmo assim vocês têm que levar uma vida equilibrada, uma vida de sabedoria. Vocês podem trabalhar, mas trabalha com o coração de Jesus. Vocês podem dormir, mas dorme com o coração de Jesus. Você pode passear com a sua família, mas passeia com o coração de Jesus. Você pode comprar um carro novo, mas compra com o coração de Jesus. Você pode fazer a sua casa, mas faça com o coração de Jesus. Você pode ter filhos para poder povoar o mandamento de Deus, mas faça com o coração de Cristo. Cristo nos dá liberdade, Cristo não nos dá prisão para nós não fazer o que nós queremos. Vou falar uma palavra para você. Você sabe quem é prisioneiro? Prisioneiro é quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus e é viciado na bebida, na promiscuidade, é viciado em jogatina, pergunta a ele se ele consegue largar. Ele vai falar assim: não consigo, não consigo ficar sem não. Então quem é prisioneiro do pecado é ele. Agora, quando você serve a Jesus Cristo, você não faz aquilo que é errado, porque você é a habitação do Espírito Santo. Você não faz porque você sabe que você tem que agradar a Deus, e você é livre em Cristo Jesus. Nós temos liberdade porque os grilhões do pecado já foram quebrados. Só quem é livre levanta a mão, adora o nome do Senhor. Se você não é livre, Jesus vai te libertar nessa noite. Jesus vai te libertar nessa noite. Ter uma vida pautada no céu nos ajuda a enfrentar a morte. Tem muita gente que tem medo da morte. Falou de morte, a pessoa fica trêmula, a pessoa fica atemorizada. Certo dia eu atendi uma pessoa que ela falou que não queria vacinar. Não, pelo amor de Deus, eu não vou vacinar, porque senão eu vou morrer. Eu não tomo vacina nenhuma, nem essa do coronavírus, mas eu também não tomo de nenhuma outra vacina, nem de gripe eu não tomo. Mas por que você não toma? Porque eu tenho medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de morrer, irmãos. Medo, talvez nem de ele morrer, mas de um parente morrer, de uma pessoa amada morrer. Apóstolo Paulo, quando ele foi indagado, ele falou assim: não, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Ele almejava o dia de encontrar com Jesus, porque quem é cristão entende que quando fechar os olhos, ele vai encontrar com Jesus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Aleluia. Vou passar para a parte final agora. Jesus, ele contou uma história. Alguns dizem parábola, mas eu não entendo por parábola, porque numa parábola não vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Moisés, embora muitos dizem ser parábola, mas isso não importa, senão atrapalha o teor da mensagem. Lucas capítulo 16, versículo 19 e diante, conta a parábola de um homem rico e de um mendigo.
Todo mundo conhece a história, rico e Lázaro. O rico vivia esplendidamente, tinha veste bonita, tinha linho finíssimo, veste púrpura. Todo mundo conhece a história. E alguns estudiosos dizem que o linho finíssimo é porque ele era um grande político, um grande religioso. E o linho finíssimo, sabe o que significava o linho finíssimo? Justiça, pureza e santidade. Na verdade, esse rico, ele era um religioso, porque a palavra de Deus fala que ele deixava Lázaro estar comendo das migalhas, não se preocupava com Lázaro. Porque religiosidade não salva ninguém, irmãos. Igreja não salva ninguém. Terno bonito não salva ninguém. Sapato bonito não salva ninguém. Eu ir na igreja a semana inteira não salva ninguém. O único que pode salvar o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que pode nos tirar da garra do inferno é Jesus Cristo. Então não precisa ir na igreja, não, evangelho. Vai, pô, fica sem mim para você ver. É na igreja que é o lugar que você se alimenta. É na igreja que é o lugar que você se une. É na igreja o lugar onde você tem comunhão. É na igreja onde você recebe a palavra. É na igreja onde os grilhões é quebrado. É na igreja onde você ganha força. É na igreja onde os demônios caem por terra. É na igreja onde você leva a libertação para a sua família. É na igreja onde o poder de Deus cai na sua casa. É na igreja onde você fica cheio do Espírito Santo. É na igreja onde você fica cheio do Espírito Santo. É na igreja que é o lugar onde você entende a palavra. É na igreja, é o lugar onde Deus fala com você também. A igreja é o lugar onde você tem que congregar. Hebreus vai dizer: não deixa a congregação, como é costume de alguns. Toda igreja tem problema. No dia que achar uma igreja que não tem problema, o evangelista Marcinho não vai participar dela. Mas é uma igreja imperfeita, que é aperfeiçoada através do poder do Espírito Santo, que é aperfeiçoada através da graça de Deus. E quando Jesus buscar a igreja imperfeita, vai se tornar perfeita. A igreja imperfeita vai se tornar perfeita. Só você que quer participar desse dia. Aleluia. Adora Ele nessa noite. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. E a morte chegou para o rico. A morte chegou para o mendigo. A morte chega para todo mundo. Essa semana algumas pessoas ficaram perplexas por causa da morte de uma cantora muito famosa. Mas a morte chega para muitos e alguns não percebem. Cada minuto 4 crianças morrem de fome. Toda hora acontece um óbito. Só que quando a pessoa não está em evidência, muitos nem sabem. Mas a taxa de mortalidade joga no cu.